Fala galera, tudo bem pessoal? Estamos aqui para gravar o nosso 22º vídeo do curso completo de matemática básica. E neste vídeo nós vamos falar sobre fatoração, dando continuidade ao que nós iniciamos no vídeo passado, na qual nós abordamos o assunto produtos notáveis. Esses dois conteúdos, eles conversam entre si, tá ok pessoal? Vamos lá. Gente, você precisa entender os métodos de fatoração. O primeiro método é o conhecido como evidência, ou também chamado de fator comum, né? Nós utilizamos esse método de fatoração quando há um fator comum entre os termos. Veja bem aqui, ó. Olha este exemplo. Nós temos 3x, 3y e 6z. Nós podemos dizer que eles têm um fator comum. E que fator comum é esse? É exatamente o número 3. Por quê, professor? Porque veja bem, ó, eu tenho 3, 3 e o 6. Se você pegar o 3 e o 6 e calcular o seu máximo divisor comum, você concorda comigo que o máximo divisor comum entre os 3 é exatamente o 3? Então, esse número 3, eu posso colocar ele em evidência, pois este 3 ele é comum aos três termos lá. Então, colocando o 3 em evidência, vai ficar como isso aqui, ó. Ele vai ficar assim. Coloco o 3 em evidência. Aí, o que eu faço, ó? 3x dividido por 3 vai sobrar x. Outra maneira que eu posso fazer. Se eu tenho aqui 3x e eu deixei aqui o 3, o que sobrou? Exatamente o x. Ou então você pode fazer. Eu tenho aqui 3x dividido por 3. Então, elimina o 3 com 3, o que sobra? O x. Tudo é a mesma forma de se fazer. Tá ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui, então, 3x dividido por 3 fica x. Agora eu coloco o sinal de menos. 3y dividido por 3 vai sobrar aqui o y. Mais 6z dividido por 3 vai sobrar o quê? 6 dividido por 3 dá 2 e repete o z. Ok? Então, nós podemos dizer que este resultado aqui, ó, é a forma fatorada disso aqui. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Vamos ver aqui um exemplo diferente. Vamos supor que eu tenho assim, ó. 4xy mais 3x. Vamos supor que eu tenho isso aqui como exemplo. O que eu tenho em comum entre estes termos? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então, quando você vai fatorar pelo método da evidência, você precisa pegar algo que é comum lá nos termos. E o que é comum aqui é exatamente o x. Então, eu coloco o x em evidência. Então, vai ficar, ó, 4xy dividido por x. Se você pegar, ó, 4xy e dividir por x, basta você eliminar o x. O que sobra? 4y. Ok? Então, vai ficar aqui, ó, 4y mais 3x dividido por x vai sobrar o 3. Logo, a forma fatorada de 4xy mais 3x é x que multiplica 4y mais 3. Repare o seguinte, pessoal, que se eu fizer isso aqui, ó, x vezes 4y dá 4xy e x vezes 3, 3x. A gente volta para o que nós tínhamos antes, tá? Só para você entender, então, o que é a forma fatorada. Essa primeira forma aqui é conhecida como evidência. Então, você coloca em comum aquilo que aparece lá nos termos. Vamos ver esse segundo exemplo aqui. Preste bem atenção neste. O que a gente vai poder colocar em evidência?
Vamos analisar primeiramente essa parte numérica, ó. Aqui nós temos o 20 e nós temos o 12. Então, para que eu coloque um número aqui em evidência, a gente vai precisar calcular o quê? O máximo divisor comum entre o 20 e o 12. Fazendo esse cálculo aqui, ó, 20 e o 12. Nós explicamos já máximo divisor comum, lembram? Então, decompõe aqui por 2. Aqui fica 10, aqui fica 6. Ó, então esse 2 eu vou pegar, porque ele foi utilizado tanto para o 20 quanto para o 12. Aqui de novo, ó, 10 dividido por 2 dá 5 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, nós usamos o 2 também aqui em ambos os números. Agora, aqui dá por 3, a gente não usa aqui, só usa aqui, e por 5, aqui e aqui não. Então, o máximo divisor comum vai ser a multiplicação desses dois aqui, 2 vezes 2 é exatamente o 4. Então, já que o máximo divisor comum é o 4, esse vai ser um dos fatores comuns, né, que nós vamos colocar na hora de fazer aqui pelo método da evidência. Agora, analisando aqui, ó, x ao cubo e x ao quadrado. Destes dois termos, nós vamos pegar sempre o menor, ok? Então, nós vamos pegar aqui o x ao quadrado. E entre o y ao quadrado e o y ao cubo, entre estes termos, nós vamos pegar também o menor, que no caso aqui é o y ao quadrado. Então, pessoal, quem é que nós vamos colocar em evidência nesta questão? Nós vamos colocar 4x ao quadrado, y ao quadrado. Então, vai ficar, ó, 4x ao quadrado, y ao quadrado. Beleza? Fazendo aqui, agora vai ficar como, ó? 20 dividido por 4 dá 5. X ao cubo dividido por x ao quadrado. Pessoal, olha aqui. X ao cubo dividido por x ao quadrado. Lembra lá? Divisão de potências de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2 fica x elevado a 1. Ok? Ou então, ó, entenda x ao cubo como x vezes x vezes x. E x ao quadrado é x vezes x. Elimina, elimina, acaba sobrando quem? Exatamente esse x. Ok? Então, aqui vai ficar, então, x ao cubo dividido por x ao quadrado. Vai sobrar x. Agora, y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Não preciso colocar nada aqui dentro. Tá bom? Mais... Agora de cá, ó, 12 dividido por 4 vai dar 3. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá exatamente 1. Não preciso colocar, não é verdade? Lembra lá, ó, x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 2, 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. É a mesma coisa. Ok? Então, vamos lá. Y ao cubo dividido por y ao quadrado. Nós já fizemos algo parecido. Vai sobrar y. Então, a forma fatorada é esta aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos para o próximo aqui. Esta segunda forma aqui de fatorar é chamada de agrupamento. Utilizamos esse método de fatoração quando não há um fator comum em todos os termos, ok? Veja bem, nós temos um fator comum aqui em todos? Não, não temos um fator comum em todos. Então, o que que eu faço aqui? Vamos identificar aqueles que são comuns. Então, veja que eu tenho, ó, x aqui e eu tenho x aqui. Então, nós podemos colocar o que aqui em evidência? Exatamente o x. Concorda comigo? Então, colocando o x em evidência, vai ficar, ó, ax dividido por x, sobra a. Bx
dividido por x, sobra b, ok? Mas, repare que o que sobrou, ó, 4b e 4a. O que eu posso colocar em comum aqui nos dois? Eu posso colocar o 4, não é verdade? Colocando o 4 em evidência, vai ficar como? 4a dividido por 4, sobra a. Mais 4b dividido por 4, sobra o b, ok? Repare agora que nós temos outro termo em comum, que é quem? Nós temos aqui, ó, a mais b e o a mais b. Se nós temos, então, o a mais b como termo comum, eu posso colocar ele em evidência, ok? Então, ó, x que multiplica a mais b dividido por esse a mais b, ó, o que vai ficar, ó? X que multiplica a mais b dividido por a mais b. A gente vai eliminar, vai sobrar exatamente o x. Concorda? Então aqui fica o x. A mesma coisa acontece com o outro, ó. 4 que multiplica a mais b dividido por a mais b fica exatamente 4. Então, este resultado que nós temos aqui é a forma fatorada de toda essa expressão aqui. Tranquilo, pessoal? Eles são bem similares, o método da evidência e o método do agrupamento. A diferença é que lá na evidência você faz apenas uma única vez. E aqui no agrupamento, para que seja agrupamento, é necessário que você tenha no mínimo 4 termos, para que você coloque uma primeira vez um termo em evidência e o resultado você acaba colocando em evidência novamente, formando esse produto aqui de fatores. Isso aqui, ó, lembrando que é um fator e esse aqui é outro fator. E eles estão o quê? Multiplicando. É isso que significa a fatoração. Tá bom? Vamos avançar. Veja só. Agora que nós temos a diferença de quadrados. Pessoal, preste atenção no que eu vou falar. Lembra quando nós estudamos lá em produtos notáveis, isto aqui, ó, lá nós estudamos que o produto da soma pela diferença, então o produto da soma pela diferença é a mesma coisa que o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ok? Isso aqui é um produto notável. Agora, quando você faz o processo inverso, é o que nós chamamos de fatoração. Então, aqui nós estamos agora fatorando, ok? A ida, entenda como se fosse aqui, ó, um produto notável. A volta é a fatoração. Veja só, como é que vai ficar isso aqui, então? Aqui eu tenho a ao quadrado menos 16. Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que a ao quadrado menos 4 ao quadrado, não é verdade? Pois 4 ao quadrado é 16. Então, aqui vai ficar, aplicando então aqui a fatoração, nós temos aqui então a diferença de quadrados. A gente consegue transformar isso aqui em quê? A mais 4, que multiplica a menos 4. Beleza? Essa aqui então é a forma fatorada. Tá bom, pessoal? Bem tranquilo, né? É só você seguir o processo inverso lá que nós estudamos em produtos notáveis. Agora tem uma maneira mais fácil de você descobrir isso aqui. Qual que é? Você pega aqui, ó, esse primeiro termo, calcula a raiz dele e calcula a raiz desse. Qual que é a raiz desse de cá, ó? Você elimina, sobra o A. Qual que é a raiz do 16? É o 4. Concorda? Então, na hora que você estiver fazendo a fatoração, vai ficar A mais 4 e A menos 4. Pegou essa dica aí? Vamos fazer o de baixo assim, ó. Nós temos 9x ao quadrado menos 1. E eu quero calcular aqui, né, e descobrir qual é a forma
fatorada. O que que eu faço? Eu calculo a raiz desse aqui e calculo a raiz desse. Como é que vai ficar essa raiz aqui, ó? Lembra lá quando nós estudamos? Se eu tiver assim, ó, raiz de 9x ao quadrado, é a mesma coisa que raiz de 9 e vezes a raiz de x ao quadrado. A raiz de 9 é 3 e aqui eu elimino, então fica x. Ok? Então, a raiz quadrada de 9x ao quadrado, aqui é 3x. E a raiz quadrada de 1 é exatamente 1. Então, como é que vai ficar a forma fatorada? 3x mais 1, que multiplica 3x menos 1. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo aqui, ó. Vamos falar agora de trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito ele é igual ao quadrado da soma ou diferença entre dois termos. Lembra lá quando nós estudamos isso aqui, ó? A mais B ao quadrado. Que nós fizemos o quê? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou então, A menos B ao quadrado. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não foi isso que nós vimos? Então, veja só a definição de quadrado perfeito. Ele é igual ao quadrado, ó, o quadrado da soma ou diferença, entre dois termos, ó. Entre dois termos. Lembrou agora? Então, veja só. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Eu preciso fazer o mesmo processo do exemplo anterior, onde nós trabalhamos a diferença do quadrado. Só que você vai ter um acréscimo aqui. Repare o seguinte, que nesta fórmula A mais B ao quadrado, nós temos um termo que está aqui ao quadrado, temos esse termo que está aqui ao quadrado, e aqui no meio aparece 2 vezes A vezes B, ok? Então, para descobrir isso aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer a raiz quadrada aqui do primeiro e a raiz quadrada do último, tá? Deixa eu só apagar aqui para não confundir, ó. Você vai fazer a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Você elimina, sobra x. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, nós fizemos isso aqui e isso aqui. Agora, preste atenção no termo do meio. Este resultado aqui tem que ser exatamente a multiplicação deste vezes esse vezes 2. Se for, é porque então essa equação ela vai ser um trinômio quadrado perfeito. Olha só, 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes x dá exatamente quem? O 6x. Então, eu posso afirmar que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, se a raiz daqui é x, a raiz daqui é 3, basta eu fazer o quê, então? Como aqui ele é negativo, então é x menos 3 ao quadrado. Terminou. Fizemos aqui, então, a forma fatorada desta equação. Tá bom? Pessoal, quando nós estudamos isso aqui lá em Produtos Notáveis, a gente pegou e fez o quê? A gente pegou isso aqui e fez isso aqui. Quando você está fazendo a forma fatorada, você vai pegar, então, isso aqui e fazer o processo inverso. Nada mais do que isso. Tá bom? Olha só esse próximo exemplo. Vamos seguir a mesma ideia. Vamos calcular, então, a raiz desse e a raiz desse. Vai ficar raiz de 4 é 2 e de x ao quadrado é x. Aqui, a raiz de 9 é 3 e a raiz de y ao quadrado é y. Agora, vamos pegar o 2x, multiplicar pelo 3y e multiplicar por 2. Por que por 2, professor? Por causa lá do 2AB, do termo do meio, ok? Então, vamos multiplicar aqui, ó.
2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12, x vezes y. Deu exatamente o que está aqui. Então, nós podemos afirmar que esta equação é um trinômio quadrado perfeito. Então, ela vai ficar como 2x. Como aqui é positivo, então você coloca mais e 3y elevado ao quadrado. Beleza? Deu para entender isso aqui, pessoal? Olha só, se você pegar agora esta equação que nós fizemos aqui nesse primeiro exemplo, ó, aqui, ó, o que que vai acontecer? Repare que esse x ao quadrado, esse x menos 3 ao quadrado, é a mesma coisa que ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x, 3 ao quadrado dá 9. Repare que vai dar exatamente o que a gente já tinha aqui antes, ok? Nós fizemos simplesmente o processo inverso, tá? Olha aqui esse ponto importante. Então, no trinômio quadrado perfeito, é necessário que os termos sejam quadrados perfeitos. Quando fala que os termos precisam ser quadrados perfeitos, é que ele precisa ser exatamente isso que nós fizemos. Aqui tem que dar a raiz desse número, e se você pegar o 2 e multiplicar pela raiz do primeiro, pela raiz do segundo, isso aqui tem que dar exatamente esse termo do meio. Se isso acontecer, então eu posso dizer que isso aí é um quadrado perfeito, tá? Professor, pode acontecer de na hora que eu fizer esse cálculo, ele não ser um trinômio quadrado perfeito? Sim. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Olha só. X ao quadrado menos 7x mais 9. Preste atenção para você ver. Então, vamos ver se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Calcular a raiz aqui. Vamos calcular a raiz aqui. A raiz aqui, então, fica o x. A raiz aqui fica o 3. Agora, vamos multiplicar por 2 para ver se vai dar certo. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes x dá 6x. Diferente, não é verdade? Então, eu não posso afirmar que essa equação é um trinômio quadrado perfeito. Então, professor, o que significa, então, esse x ao quadrado menos 7x mais 9? Isso aqui nada mais é, pessoal, do que uma equação de segundo grau, na qual aqui nós podemos chamar de trinômio do segundo grau. Que nós vamos estudar isso aqui lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com equações do segundo grau, tá bom? Então, fique atento a esses dois modelos de fatoração. A diferença de quadrados e o trinômio quadrado perfeito. Beleza? Vamos fazer aqui algumas questões envolvendo isso aqui. Olha só. Utilizando a fatoração para simplificar a expressão algébrica abaixo, encontraremos. Repare que no numerador nós temos essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 4x mais 4. Não é verdade? Aqui, eu posso dizer que essa equação é um trinômio quadrado perfeito? Vamos testar para ver? Calculando, então, a raiz aqui, a raiz aqui. Vai dar quanto? Aqui é x e aqui vai dar 2. Se eu pegar agora e multiplicar por 2, vai dar quanto? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes x dá exatamente o 4x. Então, eu posso, sim, afirmar que esta equação é um trinômio quadrado perfeito, onde vai ficar como a armação disso aqui? Ele vai ficar, como aqui é positivo, x mais 2 elevado
ao quadrado. Ok? Vamos ver o denominador ali, ó. Lá é o quê? É x ao quadrado menos 4. Isso aqui é a diferença de quadrados. Como é que você sabe, professor? Faz o mesmo processo, ó. Raiz aqui, raiz aqui. Quanto que vai dar? Aqui vai dar x e aqui vai dar 2. Então, eu posso dizer que isso aí é a mesma coisa que o quê? X mais 2, que multiplica x menos 2. Agora, vamos resolver a questão. Vamos substituir lá na primeira equação em cima. Aquele resultado lá de cima é a mesma coisa que o quê, ó? X mais 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar x mais 2 elevado ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar o quê? X mais 2, que multiplica x menos 2. Só que aqui, pessoal, eu posso eliminar quem aqui, ó? Eu posso eliminar esse quadrado com esse x mais 2. Concorda comigo? Ué, professor, mas por que você está eliminando isso aí? Por causa disso aqui, pessoal, ó. Aqui em cima é x mais 2 vezes x mais 2, porque é x mais 2 ao quadrado. Repete o de baixo, x mais 2 e x menos 2. Eu posso eliminar o x mais 2 com o x mais 2. É a mesma coisa que nós fizemos aqui. Eu elimino o quadrado com aquele x mais 2 do denominador. O que que vai sobrar? Vai sobrar x mais 2 sobre x menos 2. Esta é a resposta da questão letra D. Esse outro exemplo aqui, ó. Um dos fatores da forma fatorada mais reduzida do polinômio. Então, aqui nós temos, pessoal, um polinômio onde a questão quer que você ache a forma mais reduzida. Como é que você vai fazer isso? Lembra lá de uma das técnicas que nós aprendemos? Colocar em evidência quando você tiver um termo que é comum. E qual é o termo comum que nós temos aqui? Ó, 4, 6, 8 e 6. Então, eu tenho 4, 6, 8 e 6. Vamos achar aqui o máximo divisor comum. Por 2, aqui dá 2, dá 3, dá 4, dá 3. Então, nós usamos ele para todos. Agora, o 2 só deu certo aqui e aqui. Outro 2 só deu certo aqui. E agora por 3, somente aqui e aqui. Então, o máximo divisor comum entre 4, 6, 8 e 6 é o 2. Então, nós já sabemos que o 2 nós iremos colocar em evidência. Agora, analisando o x. X ao quadrado, x à quarta, x à quinta e x elevado a 3. Qual deles é o menor? É o x ao quadrado. Então, é ele que nós vamos colocar em evidência. Então, vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Então, não faz mais nada. Agora, 6 dividido por 2 dá 3. X à quarta dividido por x ao quadrado. Então, fica x elevado a 2. Menos 8 dividido por 2 dá 4. X elevado a 5 dividido por x elevado a 2. Então, fica x elevado a 3. Mais 6 dividido por 2 dá 3. X elevado a 3 dividido por x elevado a 2. Então, fica x elevado a 1. Essa aqui, então, é a forma fatorada. E o que a questão perguntou? A questão perguntou um dos fatores da forma fatorada. Isso aqui, pessoal, é um fator e esse outro que está entre parênteses é outro fator. Os fatores estão multiplicando. E um desses fatores é exatamente quem? O 2x ao quadrado. Tá bom? Vamos avançar. Olha esta questão aqui, ela fala o seguinte. O valor de x
fatorando-se a equação com y diferente de 3. Sabe por que aqui está falando que y tem que ser diferente de menos 3, pessoal? Porque se o y for menos 3, o que vai acontecer aqui, ó? Menos 3 com mais 3 vai dar 0. Lembra lá do 11º mandamento bíblico? Não dividirás nada por 0. Então, por isso que o y aqui não pode assumir o valor menos 3. Tá ok? Então, vamos resolver isso aqui, ó. Vamos pegar o que temos em comum. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então, vamos colocar o x em evidência. Então, xy dividido por x sobra y. 3x dividido por x sobra 3. Tá bom? Agora, aqui e aqui, ó. Vamos também colocar em evidência. Esquece por enquanto o sinal, que eu vou explicar aqui uma coisinha para vocês. Quem é que a gente pode colocar em evidência aqui? Exatamente o número 2. Concorda comigo? Então vai ficar 2y dividido por 2, vai sobrar o y. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora, como a gente faz para descobrir o sinal? Repare que aqui é negativo e aqui é negativo. Então, eu posso fazer assim, eu coloco o sinal de negativo do lado de fora e positivo do lado de dentro. Por quê, professor? Por causa disso aqui, pessoal. Quando você depois for multiplicar menos 2 vezes mais y, vai dar menos 2y. E menos 2 vezes mais 3 vai dar menos 6. Aí vai dar exatamente o que nós temos ali antes. Tá bom? Então, olha só. Dividido por y mais 3. Repare que aqui no numerador, nós temos o y mais 3 em ambos os termos. Então, vamos colocar o y mais 3 em evidência. Então, vai ficar y mais 3 em evidência. O que vai sobrar aqui? O x. E o que sobra do outro lado? O 2. Dividido por y mais 3, que é igual a 0. Posso fazer esse cancelamento? Posso. O que sobrou então? X menos 2 é igual a 0. Então, menos 2 passando para o outro lado, vai ficar x igual a 2. A resposta da questão, então, é a letra C. Tranquilo? Olha esta outra questão aqui de concurso. Sendo a expressão 81y ao quadrado menos 108y mais 36, um trinômio quadrado perfeito. Então, a questão já está me falando que é um trinômio quadrado perfeito. Quer saber a forma fatorada desse trinômio. Então, se ele é um trinômio quadrado perfeito, você concorda comigo que se calcular aqui a raiz e depois multiplicar por 2, vai dar exatamente o termo do meio, não é verdade? Então, olha só. Aqui a raiz quadrada de 81 é 9. E y ao quadrado, na raiz, se elimina os quadrados, sobra o y. Aqui, raiz quadrada de 36 é exatamente o 6. Então, como é que vai ficar a forma fatorada? 9y, aqui é menos, por causa desse sinal aqui, menos 6 elevado ao quadrado. Resposta, então, letra A. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos para a próxima. Repare o seguinte. Eu fiz aqui um resuminho de produtos notáveis e fatoração para vocês, tá? Este primeiro quadro aqui, ó, é produtos notáveis. Este outro quadro aqui é fatoração. Tá bom? Lembra dos produtos notáveis? Aqui é o quadrado da soma de dois termos.
Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui, o cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Aqui é o cubo da diferença de dois termos. É o cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Tá bom? E com relação à fatoração, primeiro processo de fatoração, colocar em evidência. Quando você tem termos comuns, então você coloca em evidência. Agrupamento é como se você colocasse em evidência duas vezes. Então você coloca uma vez em evidência aqui, o outro, ó, coloca também aqui o 4 em evidência. E depois o A mais B eu posso também colocar em evidência. Fica x mais 4. Ok? Agora encontramos a forma fatorada. Diferença de quadrados. Basta você botar raiz de ambos os lados. Aqui você tem x, ali você tem 2. Então fica x mais 2 que multiplica x menos 2. É o produto da soma pela diferença. E no trinômio quadrado perfeito, bem similar também, não é verdade? Calcula a raiz aqui, calcula a raiz aqui. O que nós temos? Aqui é x e aqui é 5. E se eu pegar 2 vezes x vezes 5, vai dar exatamente do meio. Então, isso é um trinômio quadrado perfeito. Como é que fica, então? X mais 5 ao quadrado. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer essa questão aqui de baixo. Ela fala assim: se A vezes B é igual a 8 e A ao quadrado B mais AB ao quadrado mais A mais B é igual a 90, a questão quer saber o quê? Quanto que é A ao cubo mais B ao cubo. Veja só o que você vai fazer. Preste bastante atenção. Eu vou pegar primeiramente esse termo aqui do meio, ó, que é A ao quadrado B mais AB ao quadrado mais A mais B, que é igual a 90, certo? Agora, eu posso fazer isso aqui de duas formas. A primeira delas é a seguinte. Aqui eu tenho um AB e aqui eu tenho um AB. Então, eu posso colocar o AB em evidência, não é verdade? Então, fica A ao quadrado dividido por A dá A e B dividido por B fica 1. Então, não preciso colocar. Mais A dividido por A fica 1. Então, B ao quadrado dividido por B acaba sobrando B. E aqui fica A mais B, que é igual a 90. Agora eu tenho AB aqui e é só dar continuidade colocando em evidência. Só que agora eu vou mostrar qual seria o outro início de questão que você poderia fazer aqui. Ao invés de eu colocar esses dois primeiros em evidência, eu posso colocar esse aqui com esse aqui, ó, porque ambos têm o A. Então, colocando o A aqui em evidência, vai ficar A ao quadrado dividido por A, fica A, eu repito B. Mais A dividido por A, fica 1. Ok? Agora, aqui nós temos AB ao quadrado e aqui o B. Eu posso colocar aqui o B em evidência. Então, fica o A, B ao quadrado dividido por B, fica B. E B dividido por B, fica 1. Que é igual a 90.
Agora nós temos o AB mais 1 e o AB mais 1 em ambos os termos. Então, é só colocar o AB mais 1 em evidência. Então, aqui fica o A e aqui fica o B, que é igual a 90. Repare o seguinte, pessoal, que a questão falou que A vezes B é igual a 8. Então, no lugar desse A vezes B aqui, eu posso colocar quem? O 8. Então, aqui vai ficar 8 mais 1. Concorda? E 8 mais 1 vai dar exatamente quanto ali? 9. Então, fica 9 vezes A mais B, que é igual a 90. Esse 9, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 90 dividido por 9. Então, A mais B aqui é igual a 10. Ok? Por enquanto, nós temos isso aqui. A questão não acabou ainda não. Vamos lá. Vamos pegar esse trecho aqui novamente, que nós começamos a questão, que é o A ao quadrado B mais AB ao quadrado. Olha só, aqui eu tenho o A mais B. Eu acabei de descobrir que A mais B é igual a 10, certo? Que é igual a 90. Então, fica A ao quadrado B mais AB ao quadrado é igual a 90 mais 10, vai para o outro lado como menos 10. Então, A ao quadrado B mais AB ao quadrado é igual a 90 menos 10, 80. Então, nós temos agora isso aqui. Deixa quieto por enquanto. Continuar a questão ali do outro lado. O que a questão está querendo? A questão está querendo que eu descubra quanto que é A ao cubo mais B ao cubo. Repare que esse A ao cubo mais B ao cubo é algo bem parecido com o que nós temos aqui, ó, pessoal. Não é verdade, ó? O termo A ao cubo e o termo B ao cubo. Então, vamos trazer aquele produto notável para cá. Então, vai ficar A mais B ao cubo é o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Eu já sei o quê? Que o A mais B é 10, que nós já encontramos aqui. Então, aqui vai ficar 10 elevado ao cubo, que é igual a... Aqui eu tenho o A ao cubo e o B ao cubo. Eu vou deixar eles juntos. Então, aqui vai ficar A ao cubo mais B elevado ao cubo. E isso que sobrou aqui, pessoal, ó, eu posso fazer o que aqui, ó? Eu posso colocar exatamente o 3 em evidência. Então, colocando aqui o 3 em evidência, vai ficar A ao quadrado B mais AB ao quadrado. Continuando aqui, então, ó, 10 elevado ao cubo é 1000, que é igual a ao cubo mais B ao cubo, mais 3 vezes. Repare que ao quadrado B mais AB ao quadrado, nós já fizemos esse cálculo aqui, ó. Deu quanto? 80. Então, no lugar disso aqui, eu posso colocar 80. Então, fica 1000 é igual a ao cubo mais B ao cubo, mais 3 vezes 80 vai dar 240. Levando 240 para o outro lado, então aqui fica 1000 menos 240, que é igual a ao cubo mais B ao cubo. E a gente conclui isso aqui, que quanto que é 1000 menos 240? A gente encontra exatamente 760. Concorda? Então, A ao cubo mais B ao cubo é igual a 760. Resposta, letra C. Ok, pessoal?
Tranquilo? A questãozinha assim bem trabalhosa, né? Tentei fazer ela de uma maneira bem devagar para que vocês possam compreender o cálculo. Uma questão que caiu do concurso público no ano de 2021. Então não esqueçam, produtos notáveis e fatoração, eles conversam, tá? É importante para que você entenda produtos notáveis, entenda também o que é fatoração e vice-versa, tá ok? Aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço.